a família do corretor imobiliário morto pela namorada, que é a justiça. Essa história tá estranha, né, gente? O Carlos Felipe Camargo da Silva, de 29 anos, ele morreu depois de ser atingido pela namorada com golpes de faca. A Brenda Caroline Pereira Xavier, de também 29 anos, ela se entregou alguns dias depois e ela alegou em depoimento legítima defesa. Vocês lembram, vocês acompanharam, para quem está acompanhando o nosso Cidade Alerta, vocês viram o depoimento dela, ela chorou, a mãe chorou, enfim, o advogado, o doutor Durante, aí também deu a versão dele, enfim. Nessa semana, o delegado do caso confirmou para o Cidade Alerta que a hipótese de legítima defesa que ela alegou naquele dia está descartada. No dia do crime, tanto Carlos e Brenda teriam se agredido em uma briga que resultou ali dentro da casa e na morte do corretor. Eu vou com o nosso repórter Gustavo Batista, que já tem atualizações para a gente desse caso. Gustavo, hoje você conversou com a família do Carlos e eles querem agora a prisão da Brenda, não é isso? É isso mesmo, Pagliani. A família está muito revoltada com tudo o que aconteceu, né, com a morte do Carlos, ainda tenta se recuperar. Inclusive, há uma irmã do Carlos Felipe que mora no litoral, né, onde é a cidade natal, né, região natal do Carlos Felipe. Ela está aqui em Ribeirão Preto prestando apoio para a mãe e também para o irmão. E aí, eles querem justiça. Por que eles querem justiça, Pagliani? Né? O doutor Rodolfo Latifi, em entrevista, confirmou esta semana de que a legítima defesa está praticamente descartada. Ele disse até que houve uma agressão mútua das duas partes, mas isso ainda depende, claro, de laudos e da perícia, principalmente em relação aos machucados apresentados aí pela Brenda e também a perícia que está sendo realizada no celular do Carlos Felipe e também no celular da Brenda. Ele depende de algumas confirmações, né, para ele poder indicar qual o tipo de homicídio que ele vai indicar na conclusão deste inquérito. Apesar disso, a partir de depoimentos aí que foram prestados, né, por pessoas que tiveram relacionamento tanto com a Brenda como também do Carlos Felipe, né, que a assistência de acusação teve acesso, tudo indica que o que ela apresentou de legítima defesa, de violência doméstica, está praticamente, realmente descartado. Por quê? Aí entra o que a gente conversou hoje com a família do Carlos Felipe. O histórico do Carlos Felipe não é um histórico aí dele ser violento, dele ser agressivo com as ex-namoradas dele, por exemplo, dentro de casa, ou ter algum registro, né, até policial, algo desse tipo. Então, essa questão dele ser agressivo, né, durante pelo menos 3 meses, segundo disse a Brenda, no depoimento que ela prestou aqui na delegacia, né, na coletiva que ela cedeu aí para a imprensa, isso parece não se comprovar. E aí, diante até do que ela apresentou no depoimento dela para o delegado deste caso, que inclusive a gente vai ler um trecho agora, a assistência de acusação acredita que todo este cenário montado por ela é um cenário montado a partir dos depoimentos que foram obtidos até agora, né, das ex-namoradas e pessoas que tiveram relacionamento com o Carlos Felipe, de vizinhos deles lá na região do bairro Ribeirão Verde, que não confirmam algumas versões, né, apresentadas pela Brenda. Por exemplo, eu vou começar aqui, Pagliani, falando de um ponto importante desse depoimento aí da Brenda, referente à briga que teria acontecido no sábado. Depois o Carlos foi lá para a casa da mãe dele, junto com o irmão. Ela disse que não houve briga, houve somente um desentendimento, e ela foi lá, né, buscar o Carlos, eles estavam super bem e não brigaram mais depois disso. Já no domingo, ela confirma que eles teriam ido em um churrasco. Nesse churrasco, os dois teriam ficado embriagados, o Carlos Felipe teria ficado, né, descontrolado, e quando eles retornaram para casa, né, durante uma discussão sobre o uso do celular, ele teria começado a agredir a Brenda. E aí ela tentou, né, de diversas maneiras aí, né, sair dessa agressão. E agora eu vou ler um trecho aqui, que é o trecho em que ela confirma como ele morreu, né? O Cidade Alerta teve acesso a esse depoimento que ela prestou aqui na Polícia Civil. Olha só.
abre aspas, ela visualizou uma faca de serrinha, faca de pão em cima da pia para se defender, desferiu um golpe na barriga de Carlos, na boca do estômago. Ela correu para a sala e Carlos veio atrás dela. Continuou desferindo soco, dizendo que queria matá-la. E a interroganda pedia o tempo todo para que Carlos cessasse com as agressões. Mas ele a ignorou e a interroganda desferiu mais um golpe na barriga dele. Todavia, Carlos não caiu. Ela correu então, se trancou no banheiro da suíte e passou a fazer ligações para a família e para a polícia, fecha aspas. Depois ela entrou em contato com a mãe dela, também a mãe dela foi até lá e aí ela teria visto ainda o Carlos no chão e depois disso ela foi para Jardinópolis, na casa do pai dela, e aí ela só soube da morte do Carlos, segundo o depoimento prestado aqui na Polícia Civil, depois pelas redes sociais. Outro ponto importante para a gente encerrar essa parte do depoimento da Brenda é que ela fala sobre o fato de ter lavado a casa, né, lá onde aconteceu esse crime. Ela disse que não foi para ocultar provas, mas para que os cachorros, né, que ela tinha não pisassem no sangue. Outro ponto importante é sobre o notebook que não foi apresentado aqui na delegacia, o notebook do Carlos Felipe. Ela disse que esse notebook, na verdade, estaria em conserto, não estaria na casa dela. E sobre o celular, ela disse que não apresentou logo na hora depois do crime, né, para a Polícia Militar, mas que depois ela acabou apresentando, né, no caso foi nesta semana, esse celular foi entregue aqui na Polícia Civil. Agora a gente vai acompanhar o assistente de acusação, o advogado e da família do Carlos Felipe, falando sobre toda esta versão apresentada aqui pela Brenda neste depoimento, que segundo ele, a partir de todos os depoimentos colhidos até agora, de pessoas que já se relacionaram com Carlos Felipe e também dos vizinhos, né, que poderiam ter acompanhado gritos, por exemplo, de toda essa bagunça, né, que aconteceu diante desse crime na noite de domingo lá na casa deles, não teriam ouvido nada, né? Diante disso, ele, assistente de acusação, pede a prisão preventiva da Brenda. A gente vai ouvir agora este advogado e mais tarde aqui no Cidade Alerta tem a reportagem completa, inclusive com a família do Carlos Felipe pedindo justiça. Vamos ouvir agora o Dr. Perrone falando a respeito deste pedido de prisão da assistência de acusação. O Felipe, ele durante a vida teve alguns relacionamentos e dentre todos esses relacionamentos que ele terminou, né, que finalizou, ele permaneceu amigo dessas ex-namoradas. Inclusive, todas se dispuseram a prestar depoimento na delegacia da Polícia Civil, relatando que Felipe nunca foi uma pessoa agressiva, Felipe sempre foi uma pessoa carinhosa, amorosa e principalmente respeitador. Em relação aos vizinhos, nos chama a atenção na versão da investigada, que ela relata que existiu uma briga na qual ela tentou sair da residência e o Felipe levou ela para dentro e dentre essa briga diversos gritos, pedidos de socorro, etc. As vizinhas foram ouvidas e nos seus depoimentos relataram que não ouviram qualquer barulho, qualquer pedido de socorro, qualquer barulho de briga e discussão. Um fato importante é a questão que pode ter acontecido alguma interferência no local. Sim. Isso daí porque não tinha faca e o local estava molhado. Exatamente. Inclusive, essa versão inclusive inicial foi trazida pelos policiais militares, que foram uma das primeiras pessoas ali que eventualmente chegaram no local e relataram isso em boletim de ocorrência, sobre residência molhada, sobre a questão, né, de ter indícios ali da cena do crime ter sido alterada. Inclusive, a arma do crime inicialmente não estava no local, o que também está classificado, relacionado no boletim de ocorrência. Vocês entenderam então, né? Então, assim, resumindo, a polícia deve estar desconfiada, o que eu vou contar para vocês, tá? É uma hipótese que a polícia está desvendando. A briga realmente deve ter acontecido. Os dois se pegaram lá dentro. Isso é fato. Só que ela pegou a faca e matou. Aí, no decorrer dessa história toda, ela foi embora e deve ter levado muita coisa, limpado a casa, feito uma série de situações em que a polícia chegou até lá e não encontrou tempo suficiente para que ela pudesse pensar o que ia fazer. Dias depois ela volta, ela se entrega e aí ela relata que era agredida por ele e que ela agiu em legítima defesa. O curioso dessa história é que depois de uns dias apareceu o celular e apareceu a carteira. E a faca também, então.
pela história que nós estamos vendo. Então vocês percebem que a polícia está desconfiada que alguma coisa aconteceu ali. Ou se mexeram na cena do crime, ou se montaram uma situação para levar realmente a todo mundo entender que ela agiu em legítima defesa. Gente, o que eu estou falando aqui são hipóteses, da mesma maneira que a polícia está investigando. Nós vamos ter que esperar para ver o que diz os laudos, porque eu falei com o delegado hoje, ainda faltam alguns laudos importantes, porque a intenção do advogado era finalizar o inquérito hoje. Mas não vai ser possível devido a esses documentos importantes que a polícia ainda espera chegar para aí sim finalizar. Mas eu já tenho aqui uma desconfiança que o doutor Rodolfo já sabe mais ou menos como tudo aconteceu, só está esperando o laudo para confirmar. Acompanhe. Os dias da família Camargo não são mais os mesmos sem a presença de Carlos Felipe. Uma tristeza muito grande, uma perda muito grande, meu filho. E eu quero dizer que todos os argumentos dela não procedem. Meu filho era um menino maravilhoso, maravilhoso. Era o filho mais calmo. O irmão sente falta do companheirismo. É até complicado de eu falar sobre ele, porque eu acabo me emocionando, porque nós era só nós dois aqui, a gente sempre foi unido para tudo, até roupa nós usava um do outro. Ele namorava com ela aí há pouco tempo só, e mesmo assim a gente se falava todo dia. Ele se preocupava comigo, eu me preocupava com ele, queria saber se ele estava dirigindo, se ele tinha descansado, porque ele estava viajando com ela, né? Ele estava trabalhando assim, mas assim, a minha relação com ele era o melhor possível, mais do que irmão, nós era amigo, nós era um pelo outro. Carlos Felipe Camargo, de 29 anos, foi morto dentro de casa no bairro Ribeirão Verde pela namorada Brenda Caroline Pereira Xavier, de mesma idade, na noite do dia 3 de março. A família dele foi avisada sobre o ocorrido pela mãe da Brenda, que disse que havia acontecido um acidente. Chegando na UPA Norte, foi descoberto que ele havia recebido golpes de faca e perdido a vida. A namorada só apareceu 3 dias depois na companhia da mãe do advogado. Ela justificou o homicídio dizendo ser vítima de violência doméstica. Não foi a primeira agressão que eu sofri. Já teve outras e eu tenho provas disso também. E é isso, gente, eu não tenho muito o que falar. Vocês estão aqui, vocês estão vendo. E tudo vai ser provado que foi legítima defesa minha, que eu não queria nada disso. A mãe de Brenda pediu perdão pelo acontecido. Eu queria pedir perdão para a mãe dele. Eu também sou mãe. O quanto eu gostava muito do Felipe. Não era a nossa intenção, mas nunca passou pela cabeça da minha filha. A gente está sofrendo com isso também. Não era para ser assim. A Polícia Civil começou a investigar o caso, colheu depoimentos, pediu exames médicos dos machucados da namorada e, com as informações levantadas até agora, descarta a legítima defesa. Está sendo alegado pela defesa uma legítima defesa que até o presente momento está descartada por nós e tudo isso vai ser avaliado ao final. Esta semana, a família prestou homenagem a Carlos Felipe no litoral paulista, onde viveu e foi enterrado, pedindo justiça. O irmão Bruno não acredita na agressão por parte de Carlos Felipe. Ele conversou com a vítima um dia antes de morrer. Disse que, apesar da tensão do casal, tudo parecia estar resolvido. Dei um abraço nele e falei, irmão, você vai vir na terça? Porque nós ia cortar o cabelo aqui do lado ali. Ele falou assim, não, vou vir. Eu falei, então eu vou te esperar, que eu não vou cortar também. Vou esperar para cortar na terça. Aí beleza. Ele falou, não, pode deixar, na terça-feira eu tô aí. Quando eu dei um abraço nele, ficou aqui, essa foi a última vez que eu vi ele. A irmã de Carlos também destaca que a violência nunca fez parte do perfil da vítima. Porque uma pessoa, quando ela é agressiva, ela dá sinais. A gente vivia uma família grande junto. As minhas filhas, eles viveram a adolescência junto, nunca teve porrada de família, tipo, se pegaram na rua, se pegaram em casa, nunca houve isso. Não, convivia a ex-namorada dele dentro de casa, dormia, amigas das minhas filhas, enfim. Ele não tem relato nenhum dele agredindo principalmente mulher. A Polícia Civil aguarda perícias e laudos para concluir as investigações. Apesar disso, baseado em depoimentos e provas, a assistência de acusação pede a prisão de Brenda. Em depoimento, Brenda disse que na noite do crime foi agredida diversas vezes com socos por Carlos Felipe, que estaria bêbado. Ela alega que usou a faca para se defender.
O advogado da família da vítima aponta que a história apresentada pela namorada teria sido montada, a partir de declarações de ex-companheiras de Carlos Felipe que indicam que ele não era violento e informações de vizinhos que não ouviram barulho. Que ela relata que existiu uma briga, na qual ela tentou sair da residência e o Felipe levou ela para dentro, e dentre essa briga, diversos gritos, pedidos de socorro, etc. As vizinhas foram ouvidas e, nos seus depoimentos, relataram que não ouviram qualquer barulho, qualquer pedido de socorro, qualquer barulho de briga e discussão. Perrone destaca também a possível interferência no local do crime, com a ausência da faca usada no homicídio e a lavagem do local como indicativos para o pedido de prisão. Pode ter acontecido alguma interferência no local. Isso daí porque não tinha faca e o local estava molhado. Exatamente. Inclusive, essa versão inicial foi trazida pelos policiais militares, que foram uma das primeiras pessoas ali que eventualmente chegaram no local e relataram isso em boletim de ocorrência, sobre residência molhada, sobre a questão, né, de ter indícios ali da cena do crime ter sido alterada. Depois que a hipótese de legítima defesa foi descartada, a prisão da mulher passou a ser ainda mais exigida pela família de Carlos Felipe. Porque ele já não queria mais ficar com ela. E o direito das pessoas não querer ficar com alguém. Ele falou, não, mas se um dia ela precisar de mim para alguma coisa, tá, a partir do trabalho, eu quero fazer o que for possível. Que coisa, né, gente? Situação, né? Vamos esperar a semana que vem para ver o que a polícia vai decidir desse caso.